Olá, eu sou o professor Éder e bem-vindo ao nosso canal Infoprojet Tech Education. Hoje iremos falar sobre o aprendizado do Arduino, certo? Primeira coisa, a gente vai falar o que é o Arduino, certo? Depois a gente vai falar um pouco da sua história e para que ele é utilizado, certo? Os tipos de Arduino existentes, né, alguns deles. A gente vai falar um pouco sobre o Arduino Uno, né, que a gente vai trabalhar no decorrer dos tutoriais sobre o Arduino Uno, certo? E no final vai ter uma surpresa para você impressionante. Acompanhe o vídeo até o final para saber qual é essa surpresa, né, que você vê, que é uma dica surpresa muito interessante. Então acompanhe até o final. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, começando aqui a nossa explicação, nossa pequena aula de hoje, né? Então, o que é o Arduino, né? O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, open source. Quando fala open source é aberto, não tem patente. Então, qualquer um pode pegar essa placa, modificar do jeito que quiser, usar para qualquer coisa, sem pagar royalties, certo? Que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. É destinado a artistas, designers, hobbyistas, qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. Então, qualquer pessoa, né, que queira aprender pode pegar o Arduino e trabalhar com ele tranquilamente, certo? Beleza? O que pode ser feito com o Arduino, né? Então, você pega essa plaquinha, né, que é essa plaquinha que está aqui. Beleza? O que pode ser feito com ele? Pode ser feito uma infinidade de coisas, né, de projetos, né, nesta placa. Pode ser feito uma automação residencial, hoje se vê muito, né, uma automação residencial, onde você vai com seu celular, liga uma lâmpada, liga um motor ou qualquer outra coisa do tipo, certo? E no caso aí você pode ligar através de um celular, um notebook, um PC, entre outras infinidade de coisas que você pode fazer com o Arduino. O único limite de você fazer projeto com Arduino é sua imaginação. Sua imaginação é o limite, então você pode fazer praticamente quase qualquer coisa, né, com ele, né? E qual que foi a história dele? Como que ele começou? Como que ele se originou, né? E chegou no que ele é hoje, né? Então o Arduino, o que acontece? Ele surgiu em 2005, né? Para ser uma placa didática de ensino eletrônica e programação de computadores, né? Onde o professor Massimo Banzi, né, que ele era um professor de uma faculdade italiana, desenvolveu esta placa junto com alguns alunos dele, né, que fosse ensinada a eletrônica e a programação de uma forma simples a pessoas com pouco conhecimento na área. Ou seja, ele foi feito para as pessoas que não tinham conhecimento na área, pouco conhecimento, né, pudesse aprender de forma simples, clara, fácil, né? Essa era a ideia. Outra ideia também que o professor Massimo Banzi tinha, né, quando ele ia ensinar a eletrônica embarcada, a programação, essas placas, né, antes dessa época era muito caro, então você teria que pagar um preço muito caro para você obter o que? Essa placa para você trabalhar com ela, né? Então ele desenvolveu essa placa sem royalties para quê? Para que os alunos deles conseguissem pegar essa placa e trabalhar, né, com ela, né? Então ela surgiu como fim educacional, mas hoje em dia, né, essas placas hoje muitas vezes é usado para âmbito profissional, e outras delas são até melhoradas, né, para atender uma maior escala, até industrial o negócio aí. Então ela é uma plaquinha muito eficiente, né? Qual é as placas eletrônicas que existem no Arduino, né? Então no Arduino existem diversos modelos de placa, né, para fazer automação, e elas são divididas em duas categorias, né? No caso é o que? As placas microcontroladas, né, as boards, né? E as placas complementares, as shields, que implementam funcionalidade ao Arduino, certo? Então vamos para o seguinte, eu tenho o Arduino Uno, que a gente vai englobar aqui esses pequenos tutoriais, né, que a gente vai ver aqui. Então no Arduino Uno ele tem uma certa funcionalidade, certo? Aí eu quero complementar, por exemplo, para ele conectar na internet, por exemplo, né? Então eu coloco uma shield em cima e complemento ela para funcionar com a internet e assim por diante aí, certo? Beleza, né? A placa board, né, é a placa que suporta o microcontrolador responsável por toda a ação do projeto, ou seja, o cérebro entre as categorias de periférico do Arduino. Algumas placas microcontroladas board são o que tem no mercado, né? Tem Arduino Uno, Arduino Mega, né? Que esse desenho aqui, o Arduino Uno, o Arduino Mega, né? E entre outras placas que tem aí Arduino que você pode comprar e integrar ela, certo?
Já as placas board, que a gente já comentou lá, né, ela cria funcionalidades extras, né, para a nossa plaquinha, né? Então, no caso, para acesso à internet, redes de computadores, né, ponte H para motores e assim por diante. No caso aí a gente vai falar um pouco do que, né? Um pouco da plaquinha Arduino, né? A parte eletrônica dele, como que ele funciona e assim por diante. Aqui tem um diagraminha dele no total, certo? Mas vamos falando um por um como que funciona, né? Então essa aqui, ó, são os pinos digitais do Arduino Uno, né? Então são as portas de entrada e saída digitais, né? No seu total, né, são 14, ele começa do 0 e vai até o 13, certo? Essas portas aqui podem ter tanto saída como entrada digital, depende como a gente vai programar no sistema, né? Ele corresponde aqui do pino 0 ao 13, que nem foi falado, quando programado uma função específica para os pinos, como ligar o LED, será mandado o sinal 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado, que corresponde 0 volts a 5 volts, no caso aqui do nosso Arduino Uno. Aqui os pinos analógicos, né? Então são entrada e saída analógica, que no caso são 6, né? Que vai do A0 até o A5. Esses pinos medem a tensão aplicada em seus terminais, com esta façanha que os pinos analógicos pode fazer, conseguindo utilizar sensores e converter tensão em algumas grandezas físicas, como por exemplo sensor de temperatura, que podemos transformar a tensão em medidas nestes pinos, como graus Celsius, né? Beleza, né? Então, os pinos de alimentação do Uno, né, do Arduino Uno, né, vamos ver alguns deles, né, que é o VIN, que é o pino que pode servir para alimentar o Arduino Uno e nele aplicar uma tensão entre 9 a 5 volts. Então esse VIN aqui, ele pode, o que eu aplicar de entrada de tensão nele é o que ele vai sair aqui, certo? E eu posso, como fala, vamos para o seguinte, eu peguei na placa, liguei na minha força, na minha tensão, né? E beleza, gerou 12 volts, então é 12 volts que vai sair nesse VIN aqui, certo? Temos o GND, né, que são os pinos terra, os pinos negativos aí, né? E o pino de tensão de 5 volts e o outro de 3,3 volts. E o outro lado, pino 13, temos o que? Um outro GND. Então se for olhar aqui atrás, aqui, ó, o GND aqui, do pino 13 de entrada digital, a gente tem um outro GND aqui, certo? Então beleza aqui, né? E aqui no caso o plug USB, né, eu posso colocar nele para me colocar direto no meu notebook ou no meu PC, onde eu vou programar meu sistema e simplesmente pegar essas informações e gravar dentro do meu Arduino, certo? Criei ele tudo certinho e gravei lá dentro, correto? Então, beleza, né? E eu posso também alimentar ele, no caso de uma fonte eu alimento ele direto com o que está ligado no meu computador, no meu PC ou no meu notebook, assim por diante, certo? O pino reset, né, que o pino quando forçado o potencial terra, ou seja, o GND, serve para resetar o Arduino, ou seja, colocar ele do zero, né? Microcontrolador Atmel, né, é um microcontrolador na placa, é o próprio Arduino, onde esse microcontrolador é responsável por controlar todas as entradas e saídas digitais, analógicas, armazenar o código fontes e executar suas devidas funções, né? Então o Atmel tá aqui é o 328, certo? Então ele que é o cérebro, né, de todo a plaquinha do Arduino ali, né? Continuando aqui, né, os pinos PWM, né, tratado como saída analógica, mas na realidade é um digital que gera sinal alternado de 0 e 1, onde o tempo que o pino fica em nível 1 ligado é controlado, e os pinos PWM são para controlar a velocidade de motores ou gerar tensões com valores controlados pelo programa, e os pinos PWM são localizados nas portas digitais, né? Então ele vai estar com um tiozinho aqui, certo? São 3, 5, 6, 9, 10 e 11 na placa do Arduino. Esses pinos são marcados para que qualquer usuário da placa possa ver quais são os pinos do PWM. Os pinos PWM são marcados desta forma, né? Com um tiozinho aqui das placas. Porta serial USART, na placa do Arduino pode ser usado o pino para transmitir e um pino para receber os dados, né? O RX-TX, né? No formato de serial síncronos, né? Assíncrono, USART. Esses pinos do Arduino estão localizados entre a digital 0 e 1, onde o 0 corresponde ao RX, que recebe os dados, e o pino 1 corresponde ao TX, que envia esses dados. Nesses pinos podemos conectar os módulos de transmissão via dados via Bluetooth, por exemplo,
né, nos comunicarmos com o Arduino, certo? Beleza, o botão reset, né, que é o botão reset para na placa Arduino, é um botão de tipo microswitch que serve para mandar um reset ao seu programa. Por exemplo, se a aplicação travar ou acontecer algum imprevisto, somente aperte o botão reset para que reinicie todo o sistema aí. E essa parte aqui é o cristal oscilador, né, que é ligado na própria microcontrolador, certo? O cristal oscilador é que dá o clock para o microcontrolador da placa Arduino, e o cristal oscilador é responsável por oscilar 16 milhões de vezes por segundo, né, para orientar o Arduino em quanto tempo ele deve executar o loop, certo? Beleza, então a surpresa que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Você pode comprar essa placa física, né, bem baratinha, para você começar a praticar em casa, ou simplesmente você não precisa ter essa placa, né, para sua mão, para você aprender a começar a programar o Arduino. Aí você fala assim: ô professor, como que funciona o Paranauê aí, né? Eu consigo programar sem ter o Arduino? Como que funciona isso aí, né? Para funcionar isso aí é simples, né? Como que eu faço aí? Eu vou lá, entro num site aqui, ó, simulador de Arduino online grátis, né? Online grátis. Então eu entro nesse site aí, e nesse site eu me inscrevo lá dentro. Eu me inscrevendo lá dentro, o que eu faço? Eu consigo ter um acesso a um ambiente virtual, onde eu vou ter minha plaquinha, vou ter tudo certinho, e lá dentro eu consigo, né, criar meus projetinhos, fazer ele funcionar, escrever meu código lá dentro e simular o que está lá dentro. E a gente também pode, nesse site, baixar esse código fonte para a gente usar no projeto real, certo? Certo, pessoal? Então vamos lá. Então essa era a surpresa que eu queria falar no final para vocês, né? Que vocês podem programar o Arduino, certo? Sem nenhum, como fala, sem ter o Arduino, né? Simular ele. Beleza? Pessoal, nesse vídeo a gente acabou vendo sobre o que é o Arduino, as suas funcionalidades, alguns projetos práticos, né? Vimos também a sua história, né? Como que ele foi fundado, né? Como ele foi construído, como ele funcionava, né? E falamos do Arduino Uno em detalhes, como que ele funciona, e a nossa surpresa, dica surpresa, né? É que a gente não precisa ter uma placa Arduino, comprar ela, a gente pode simplesmente usar no simulador, certo? Para trabalhar com ela, beleza, gente? Então isso é muito impressionante, a gente pode começar a aprender o Arduino sem ter Arduino, essa foi a surpresa, né? E se gostou das dicas, gostou desse tutorial, se inscreva nesse canal, certo? Para receber mais dicas, né? Para ficar sempre atualizado sobre as dicas que for ter nesse canal, os tutoriais, certo? E até a próxima, um forte abraço a todos.